Boa noite, graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais uma noite de louvor, de adoração ao Senhor. Estaremos meditando na palavra do Senhor mais uma vez. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Só temos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mais um domingo do Senhor, mais um domingo na presença do Senhor, que passamos em família. Agora também nos unindo aqui, através dessa live. Estaremos meditando hoje na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. A gente vai fazer uma leitura dos versos de 1 a 9, amém? Se você está com a sua Bíblia aí, você abra, para que a gente possa estar lendo juntos. Se você me ouve bem, dá uma sinalização aí. Bom, antes da gente ler a Bíblia, gostaria de agradecer a Deus. Ontem foi aniversário da diaconisa Ilma, né? Parabéns, Ilma. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Muito obrigado pelo carinho que você tem comigo, com a minha família. E hoje é aniversário da Ana Cláudia. Hoje os parabéns vai para a Ana Cláudia. Deus te abençoe, Ana Cláudia. E amanhã estará fazendo o aniversário o Leandro, filho da diaconisa Jussara Rodrigues, lá da PIB Vila de Cava. Leandro que está em São Paulo. Fica aqui o nosso abraço, fica aqui a nossa lembrança a esse meu adolescente, que hoje é um chefe de família. A gente louva a Deus pela vida do Leandro, de toda a sua família. E parabéns àqueles que estão fazendo aniversário, mas que a gente não sabe o nome, né? Seja, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Você que está aqui assistindo, desejo a você uma noite abençoada e abençoadora, amém? Deus abençoe você, querido. Deus abençoe toda a sua casa. Bom, sem mais delongas, vamos estar lendo a palavra do Senhor. E depois, então, a gente faz uma oração agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela palavra, agradecendo pelos aniversariantes, né? E agradeço a Deus também porque ontem eu tive que resolver um problema lá na região dos lagos. Fui lá, já estou de volta. Fui e voltei em paz, graças a Deus consegui resolver o que eu precisava resolver lá. E agradeço a Deus, né? Bom, vamos ler a palavra, amém? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 9. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Osório, um abraço aí para essa turma abençoada aí, ó, de São Paulo, né, onde eu morei por um período, lá em Oswaldo Cruz. Essa turma que de vez em quando aparece por aqui. Turma abençoada e abençoadora. Muito obrigado por tudo. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos estar assim então fazendo a leitura da palavra do Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evodia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudeis estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Verso 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Louvamos a Ti, ó Deus, pela nossa vida, Senhor Deus e Pai. Vá de encontro, Senhor, a Ilma, que fez aniversário ontem, te agradecemos por isto. Hoje a Ana Cláudia faz aniversário, Senhor. Abençoe a vida da Ana Cláudia. Ó Deus, vai de encontro também o Leandro Rodrigues, que faz aniversário amanhã. Abençoa ele, toda a sua família. Senhor, abençoa todos aqueles, ó Deus, que porventura estão fazendo aniversário hoje. Muito obrigado, Senhor. Eu agradeço em nome de Jesus por estas vidas. Queremos te agradecer também, ó Deus, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa saúde. Deus, muito obrigado pela tua proteção. Tu és maravilhoso, Senhor. Agora, Deus, ajuda-nos, Senhor, na meditação da tua palavra. Receba nosso louvor, receba nossa adoração, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, eu não sei o que você está pensando aí, né? Mas uma coisa que me chama a atenção nessa carta de apóstolo Paulo aos Filipenses é lá no verso 8, quando no finalzinho ele diz assim, nisso pensai. Nisso pensai, porque, na verdade, isso não só chama atenção a mim, mas a todos que leem a palavra de Deus, né? O que a gente tem pensado? O que a gente tem colocado na nossa cabeça? Quantas pessoas estão passando por tantas dificuldades porque elas colocam algumas coisas na cabeça que eu tenho a certeza de que não é aquilo que o Senhor queria que ela colocasse na sua cabeça. E começam então assim tantas preocupações, tantas dificuldades, e a pessoa acaba levando uma vida totalmente complicada, né? Cheia de ansiedade, cheia de dificuldades, cheia de medos. Mas eu creio que não seja isso que o Senhor tem para nós. Bom, vamos estar então fazendo comentários, né? Paulatinamente a cada versículo. E esse capítulo ele começa dizendo assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firme no Senhor, amados. Então aqui a primeira coisa que a gente percebe é a alegria daquele discipulador em saber que os seus discipulados estão bem, estão caminhando, né? Ainda que a carta sempre tenha a exortação chamando a atenção, né? No sentido de melhorar cada vez mais, né? Nos ajudando, nos orientando. E todo discipulador é assim. E o apóstolo Paulo, então, ele começa essa carta, né? Chamando os irmãos de meus amados e muito queridos, né? Isso demonstra o amor que o apóstolo Paulo tinha pelos seus discípulos, né? Pela igreja ali, que estava ali em Filipos. Nós sabemos da história dessa igreja. Então, o apóstolo Paulo ele começa assim e deixa então uma palavra para eles, para que eles possam estar firmes no Senhor. E essa palavra ela vai de encontro à nossa vida, porque a gente não deve estar firme em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra coisa que não seja o Senhor. Porque se nós nos firmarmos no Senhor, com certeza a alegria é certa na nossa vida, o aprendizado é certo na nossa vida. E ele deixa aqui um imperativo, né? Ou seja, uma ordem, né? Olha só, vocês têm que estar firmes no Senhor, meus amados. Independente das circunstâncias, independente de qualquer problema, você tem que estar firme no Senhor. E ele coloca então que ele olha para aqueles irmãos como amados e queridos e diz que a minha alegria e coroa, ou seja, é como se tivesse não só alegre, né, porque essa carta aqui de Filipenses é conhecida como a carta da alegria, mas ele diz que é minha alegria e coroa, ou seja, ele já coloca eles dentro, porque recebiam a grinalda, a coroa, eram os vencedores e também pessoas numa grande festa. Então ele coloca já esse grupo de pessoas, essa igreja amada, como uma igreja vencedora, como uma igreja que está vivendo uma grande festa, de andar na novidade de vida, né? de estar recebendo essa nova vida em Cristo Jesus, está recebendo a alegria do Senhor em suas vidas, e ele já olha para esses irmãos, né? Com amor, com carinho, orientando a eles, né?
com a alegria de saber que o seu discipulado valeu a pena, né? De que aquele grupo ele está avançando, de que aquele grupo ele está sendo orientado, né, pelo Santo Espírito de Deus. Mas ele, no verso 2, ele vai assim: rogo a Evodia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Então dá a entender aqui que essas duas irmãs elas estavam passando por um problema, certamente um problema de relacionamento, né? E o que certamente entristece o coração de Paulo, porque nós sabemos que numa comunidade, né, em que deve viver uma vida santa, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, qualquer situação que tenha adversidade ou que tenha um relacionamento rompido, tudo isso vai atrapalhar no crescimento daquela igreja. Eu começo a imaginar uma igreja que está vivendo o amor do Senhor, uma comunidade que está vivendo o amor do Senhor, como amados do Senhor, como vencedores do Senhor, e no seio daquela igreja tem duas irmãs com um relacionamento rompido, com um relacionamento arranhado. E o apóstolo Paulo, então, ele já começa essa carta falando nesse sentido, né, de pedir que elas tenham esse mesmo sentimento. Ou seja, que elas voltem a se reunir na presença do Senhor, que elas se resolvam, né? Então, prova isso também para a gente, que nem tudo é festa, que nem tudo é 100%, que sempre tem alguma coisa para atrapalhar, ou sempre tem alguma coisa que não está indo muito bem. E ele continua dizendo: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então a preocupação, né, em arrumar a casa, a preocupação em arrumar os relacionamentos, porque uma igreja forte é uma igreja que tem uma comunhão forte. Uma igreja forte é quando aquela comunidade ela é amável, né? Ela é amabilíssima, ou seja, ela tem um amor extraordinário no seu coração. Os relacionamentos são saudáveis, porque quando os relacionamentos são saudáveis, a igreja é saudável. Quando a igreja é saudável, a família é saudável e vice-versa. Então aqui o apóstolo Paulo está tratando dessa questão dos relacionamentos e falando acerca dos vários cooperadores que ele tem e teve no ministério dele, né? E muitos aqui até já passaram pela morte, né? Já não estão mais vivos, mas ele crê aqui no sentido de que o nome dessas pessoas estão no livro da vida, né? Ou seja, a valorização do apóstolo Paulo por aquelas pessoas que passaram pelo seu ministério, ajudando ele, então tentando aqui apaziguar as coisas. Ele escreve essa carta já de início, orientando nesse sentido. E no verso 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então aqui ele, mais uma vez, ele está falando da importância do regozijo, da alegria, de você viver na presença do Senhor com alegria, nessa grande festa que há no mundo espiritual. Porque é muito difícil de entender, de apóstolo Paulo estar falando de uma alegria, escrevendo essa carta, provavelmente estando preso. Mas ele sabia que a alegria, que o regozijo que nós precisamos ter, ele é independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, porque muitas das vezes nós estamos falando numa alegria e que a gente não está vivendo uma vida alegre, no sentido de que o contexto que nós estamos vivendo não é um contexto de alegria, não é um contexto prazeroso, mas a alegria que nós temos no Senhor, a alegria de fazermos o nosso trabalho, a alegria de contemplar a face do Senhor e falar assim: olha, Senhor, independente das coisas que eu estou vivendo, que elas sejam de formas ruins, né? Ou seja, as circunstâncias parecem que não são as melhores, mas eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. E ele vai duplicando essa alegria, regozijai-vos, ele repete de novo, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, olha, vocês têm que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu me regozijo em Ti, a minha alegria está posta em Ti, Senhor. Me ajuda a me recuperar para que também as questões que eu tenho vivido, que elas possam ser de uma qualidade, para que me ajude nessa interação. Mas nós sabemos que nem sempre é o mesmo, então é uma carta realista, sabendo que a nossa alegria ela é no Senhor, mas muitas das vezes nós estamos vivendo dificuldade, isso que algumas pessoas não entendem.
quando pregam só facilidade, quando pregam só que só vai ganhar, que só vai vencer, e a vida não está sendo de vitória, a vida está passando por dificuldade, a vida está passando por luta, a pessoa doente, estou sem dinheiro, estou sem emprego, e como falar de uma alegria, e como dizer que essa alegria ela é real, mas essa alegria ela é no Senhor. Essa alegria que o apóstolo Paulo está colocando aqui é uma alegria entender o pensamento de Paulo, né? Querendo nos ensinar que a alegria do Senhor é a nossa força, que as coisas que nós estamos vivendo, muitas das vezes, se nós fôssemos falar o que nós estamos vivendo, parece que a nossa vida não teria alegria nenhuma diante das lutas que cada um tem no seu dia a dia. Mas a gente está falando de algo espiritual, de algo que o mundo não entende, de algo que ninguém entende. Você falar de uma alegria quando você está vivendo uma dificuldade. Mas como você vai falar de alegria se você está passando uma luta tremenda na sua vida? E as pessoas não entendem isso, que as circunstâncias elas não vão medir a satisfação de estar na presença do Senhor, de estar na paz do Senhor. E eu acho que ele, com essa palavra, ele vai colocar a gente nesse entendimento. Olha, regozijai-vos sempre no Senhor, né? Aí ele vai continuar e falar assim, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou seja, ele faz essa repetição para nos mostrar, olha só, vocês têm que entender que o regozijo de vocês, que a alegria de vocês é no Senhor. Até porque o próprio apóstolo Paulo ele vai falar do sofrimento que ele viveu, né, que ele está vivendo, em falar que tudo ele podia naquele que fortalece ele, mas ali o início dessa fala é ele falando de todo o sofrimento que ele passou, né, de todo o sofrimento que ele passou, das prisões, das perseguições, de passar fome, de passar nudez, de passar por toda uma dificuldade na vida, mas ele sabia que ele podia tudo porque passava aquilo pela mão do Senhor, porque o Senhor era com ele, então fortalecia ele. E esse fortalecimento trazia uma alegria inexplicável, que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender. E ele vai então, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E no verso 5, então, ele diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa equidade, ou seja, seja a vossa honestidade, seja a sua forma de agir honesta, né, com equilíbrio, notória a todos os homens. Notória a todos os homens. Aqui ele começa então a falar da questão de quê? Da questão do testemunho, da questão de você viver uma vida equilibrada diante do Senhor, uma vida como testemunho para aquele que olhar para você, perceber a diferença que você faz nessa vida, né? Com equilíbrio, com equidade, ou seja, com honestidade. Aí ele vai e completa, perto está o Senhor. Então, essa palavra perto está o Senhor, se você fizer uma análise, né, teológica, ele está aqui dizendo, olha só, essas coisas estão acontecendo todas, ao mesmo tempo as pessoas pensam assim, da situação do Senhor, está na questão da proximidade de nós, mas também ele falar do tempo do retorno do Senhor, perto está o Senhor. Olha só, a vinda de Cristo está próxima, a segunda vinda de Cristo está próxima. Então, olha só, vamos andar nessa novidade de vida, vamos demonstrar essa alegria, para que as pessoas possam captar essa fé, possam entender que o Senhor está perto de nós, mas que a sua vinda também está próxima. E a gente sempre tem falado isso para as pessoas, olha só, você tem que se preparar, porque a vinda do Senhor, ela está perto. E cada vez mais que passa o tempo, a gente vai vendo esses sinais ficando mais claros a cada vez mais. E o apóstolo Paulo ele vai e fala dessa questão do nosso testemunho, né? Olha, seja a vossa equidade notória, né? As pessoas têm que notar o seu equilíbrio, notar a sua honestidade, notar que você leva uma vida diferente, né? O andar em novidade de vida, que o próprio apóstolo Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios 5,17, né? Que assim que alguém está em Cristo, ou se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É andar com uma vida equilibrada, né? Uma vida de equidade, uma vida de honestidade. E isso traz notoriedade, porque as pessoas estão observando a nossa vida. E o apóstolo Paulo
Paulo está preocupado também com o testemunho, né, que as pessoas deveriam dar. E perto está o Senhor no sentido tanto da proteção, mas também no sentido do retorno, da segunda volta do Senhor para o resgate da sua igreja. E o verso 6, então, ele vai falar assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Então, ele chama a atenção também da inquietude de algumas pessoas, da ansiedade de algumas pessoas por alguma coisa, né? Então ele vai dizer, olha, não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Aí ele vai falar assim, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ação de graça. Então ele dá a orientação, né? Ele dá aqui a fórmula para nós, para que nós não estejamos ansiosos, para que nós possamos fazer aquilo, né, que ele orienta a igreja de Filipos, né, que ele orienta no seu discipulado. Olha só, se você estiver inquieto com alguma coisa, né, olha só, faz essa petição diante do Senhor, olha só, faz com que essa situação se torne conhecida do Senhor através das orações. Olha, você tem que orar, olha, você tem que suplicar, olha, você tem que agradecer, porque quando a gente ora, quando a gente suplica, a ação de graça nos dá a certeza da vitória. Olha só, eu estou orando e vai aumentando, né? Vai reforçando. Eu não só estou mais orando, agora estou suplicando, né? A súplica ela tem mais um pesar, a súplica tem mais um reforço. E fala só, então você ora, você suplica e você faz a ação de graça ou dá a ação de graça. Então você começa a olhar para esse texto e fala assim, olha, eu não vou ficar inquieto, eu não vou ficar ansioso, porque eu entreguei essa situação que eu estou vivendo nas mãos do Senhor. Eu estou orando, eu estou suplicando, eu tenho certeza que eu já estou de antemão agradecendo por aquilo que Deus há de fazer na minha vida, pela intervenção de Deus nessa causa, pela intervenção de Deus nesta situação que eu estou vivendo, pela intervenção de Deus na minha família, pela intervenção de Deus na minha casa, pela intervenção de Deus na vida do meu filho, e assim vai, né? Então, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a suplicar, a gente de antemão já começa a agradecer, e essa inquietude sai do nosso coração, né? Essa ansiedade sai do nosso coração. Quantas pessoas, de repente, hoje estão ansiosas? Ansiosas por um problema que surgiu, ou por um problema que parecia que tinha amenizado, o problema voltou, por uma situação que fugiu do controle, por uma situação que talvez ele não está para viver hoje, mas ele vai viver amanhã, ele já está ansioso por aquilo que está programado para amanhã. E quando eu falo dessa ansiedade, eu me lembro das pessoas que vão fazer apenas um concurso público, que vão fazer uma prova, vão fazer um concurso público, vão tirar uma CNH, vão fazer uma instrução em que vai ser avaliado. Hoje mesmo pela manhã eu conversava com alguns irmãos e falava assim, olha, falou que você vai ser avaliado, a tensão já vem. E muitas das vezes a pessoa ela vai fazer uma prova no outro dia, no dia anterior ela não dorme. Ela tem diarreia, ela tem noite-réia. Ela tem diarreia porque é de dia, ela tem noite-réia porque é de noite, essa dor de barriga, e vai ficando ansiosa, não consegue dormir, sudorese, suando frio, porque a ansiedade bate para uma coisa que vai ser amanhã ainda, ou depois de amanhã, e vai vivendo aquele dia de ansiedade. É uma dificuldade que está vivendo, que não está sabendo resolver, que não vê a solução para aquilo. Então começa a ansiedade, é de algo que tem que fazer, é de algo que tem que buscar. E o Senhor, através do apóstolo Paulo, ele fala, olha, não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, por nada. Não esteja ansioso por nada. A ansiedade, a gente sabe que ela de fundo natural é algo que todo mundo tem, mas está se falando de uma ansiedade que tira a sua paz, que tira a sua alegria. Quantas pessoas perdem a alegria, perdem a paz, porque elas estão por fazer alguma coisa, estão vivendo uma situação em que parece não ter solução. E o apóstolo Paulo vai e fala assim, olha só, isso vai tirar a sua alegria, isso vai tirar o seu regozijo, olha só, entregue isso na mão do Senhor.
Olha, não se inquiete, não fique ansioso. Olha, começa a orar, começa a suplicar, começa a agradecer. Então aqui fica aqui a orientação do apóstolo Paulo, não só para você, querido, mas para mim, para nós, porque todos nós passamos por esse momento da nossa vida e são as coisas que invadem o nosso pensamento, conforme eu falei lá no início, no que você está pensando. O que você está pensando aí agora? O que está passando nessa sua cabecinha aí agora? O que você está pensando? Ah, eu já estou preocupado porque o culto vai voltar domingo, como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, ai, 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 ui, ui, ui. E a pessoa ela começa a botar um monte de coisa na cabeça. Olha isso, como é que vai... Então a gente começa a ter uma pré-ocupação, se ocupando de coisa antecipadamente, fora do tempo, fora do time, e começa a cabeça a ficar cheia, fervilhar, dá dor de cabeça, dá uma sensação de cansaço, dá uma sensação de impotência. Quantas pessoas vivem assim? A preocupação, em alguns casos, ela é normal, no sentido de você se assegurar, mas quando aquela coisa ela foge do sentido, quando ela foge, ela tem um tamanho fora do comum ou descomunal, aquilo já não é algo natural, aquilo vai tirar a sua alegria, aquilo vai tirar o seu regozijo. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para a gente. Olha só, entrega na mão do Senhor, confia no Senhor, Ele está trabalhando, Ele é contigo. E Deus sabe quem é você, Ele conhece a sua estrutura. Confia nele, entrega essa ansiedade, entrega essa inquietude na mão do Senhor, porque Ele com certeza... O Espírito Santo vai trazer tranquilidade a você, então começa a orar. Não sei o que você está pensando aí, ou qual dificuldade você está vivendo, mas começa a orar. Começa a suplicar. Mas começa também a agradecer. Faz a tua ação de graça, porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando mesmo quando você está descansando, Deus está trabalhando. Quando você está dormindo, Deus está trabalhando. Deus trabalha por você, querido. Deus trabalha por mim. Deus trabalha por essa igreja. A única certeza de que nós temos é que Deus tem uma igreja. Que Deus separou pessoas para louvar e para exaltar o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Por isso que ele diz, olha, regozijai sempre, regozijai sempre. Perto está o Senhor está vindo, o Senhor está conosco, mas o Senhor está vindo no sentido da segunda volta. Regozijai-vos porque Ele te chamou, regozijai-vos porque Ele te salvou. Não esteja inquieto, porque Ele está à frente dos nossos problemas, como nós falamos na última vez. Olha só, o Senhor dos Exércitos, Ele vai à frente. Ou será que está escrito à toa? Ou será que não está escrito para nos encorajar que o Senhor está na frente das nossas batalhas? Ou será que nós não podemos mais pregar uma palavra afirmada no Antigo Testamento, única e exclusivamente porque está no Antigo Testamento? Mas quando nós pegamos uma palavra no Antigo Testamento, nós trazemos para Jesus. Olha só, o Senhor Jesus está à frente da nossa batalha. Não só os músicos estão indo, como nós pregamos lá para Josafá, mas o Senhor ele está à frente da nossa batalha. O Senhor está tomando as nossas inquietudes. O Senhor, conforme Romanos 8, está através do Espírito Santo, pegando a nossa oração e fazendo a nossa oração, que muitas das vezes nós não sabemos nem orar. Mas o Espírito Santo ele pega a nossa palavra e faz com que a nossa palavra seja a palavra certa aos ouvidos de Deus, tirando de nós toda a inquietude, tirando de nós toda a ansiedade, e diz que Jesus Cristo está à destra de Deus, com gemidos, intercedendo por mim e por você, olha, por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Tira essa inquietude do teu coração. Tira essa ansiedade do teu coração. Ore. Suplique. Faça ações de graça. Já agradeça. E ele completa então no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vão ser guardados em Cristo Jesus, e a paz de Deus. Ele não está falando de ausência de guerra, ele não está falando de ausência de luta, mas ele está falando do shalom de Deus,
da plenitude de Deus ou da plenitude em Deus. Que nós em Deus, né? Que a paz que o Senhor nos dá excede todo entendimento. Como eu falei antecipadamente, olha, a gente às vezes está vivendo uma luta, mas nós estamos certo de que Deus ele está no controle, certo que nós estamos alegres porque o Senhor está nos dando a alegria da salvação, está nos fortalecendo intra, ou seja, lá dentro, lá no âmago, lá na nossa alma. E nós sabemos que o Senhor é conosco através do seu Santo Espírito, queridos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E os vossos sentimentos, né? Ele diz assim, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando ele fala em guardará os vossos corações, está trabalhando essa questão do coração como centro das emoções, né? A mente como centro do entendimento e o coração como centro das emoções. Olha só, tudo que você está sentindo aí, olha só, tudo que você está sentindo aí, que está excedendo, que pessoal ninguém está entendendo, olha só, está sendo guardado, o seu coração está sendo guardado e o seu sentimento está sendo guardado em Cristo Jesus. Cristo sabe o que você está sentindo. Cristo sabe qual é a sua necessidade. O nosso Deus é presença que supre. O nosso Senhor ele é supridor. Ele sabe o que você precisa. Ele está guardando o teu coração, ele está guardando o teu sentimento. Porque ele sabe o que tem dentro de você, ele sabe qual é a sua expectativa, ele sabe qual é o seu medo, mas ele sabe também qual é a sua esperança. E ele sabe a fé que tem depositada dentro de ti, querido. Coloca isso diante do Senhor, creia nisso, creia nessa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra não é do apóstolo Paulo, essa palavra é do Senhor, deixada para a gente. Uma revelação do Senhor, né? Que a gente quer receber uma revelação do Senhor, vem para cá, para o que está revelado na palavra. Ele vai te revelar isso. Olha, eu estou contigo, eu estou perto de ti, a minha vinda está perto. Olha só, eu estou guardando o teu coração, eu estou guardando o teu sentimento. Olha, não fica ansioso, eu estou contigo. É uma palavra de alegria. Se alegre no Senhor, né? Deixa essa tristeza para lá. As tristezas elas vêm, obviamente, em dados momentos da minha vida e da sua, querido. Eu fico triste, você fica triste. Quem não sabe disso? Quem não sabe disso? Mas ele está falando assim, olha, o teu alento é o Senhor. A tua alegria é o Senhor, está no Senhor, é o Senhor. No mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus ele é categórico em fala isso. E depois o Romanos ele diz que nós somos vencedores ou mais que vencedores, porque não é uma vitória do aqui e agora, mas é uma vitória eternal em Cristo Jesus pela salvação eterna, que muitos já não pregam salvação, que muitos já não falam de pecado, que muitos já não falam de perda de salvação no sentido de não crer, de que nunca creu, então ele perdeu porque ele não creu, e de que ele está conosco, de que ele está nos conduzindo, que a igreja ela é do Senhor. A igreja não precisa de um novo Salvador, já tem o Salvador que é Cristo Jesus, e nós temos que caminhar com Ele, temos que caminhar nele, nessa expectativa de alegria, nessa expectativa de esperança, nessa expectativa de que o Senhor está tomando tudo aquilo que nós estamos vivendo e está colocando diante de nós uma propositura de uma vitória, uma propositura de uma esperança, uma propositura de que tem um céu preparado para cada um de nós, que as moradas celestiais já estão preparadas para nós. Esse sentido de lugar, é claro. E o verso 8, ele vai dizer assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, preste atenção, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A sua mente tem que estar cheia do que é verdadeiro. Quantas pessoas estão enchendo as suas mentes de mentira, de falácias, de coisas que não prestam, buscando coisas que não são da vontade de Deus. Enchendo a sua mente de porcaria. Enchendo a sua mente de coisas que não agradam ao Senhor. E que ele fala, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, honestidade, irmãos, quantas pessoas
convivem com coisas desonestas e se tornam desonestas porque colocam na cabeça uma vitória que é uma vitória transitória e vivem uma vida de desonestidade, não só no sentido financeiro, mas no sentido de relacionamento. Quantas pessoas vivem em problemas, vivem pensando, já acordam de manhã pensando em ser desonesto, pensando em ser desonesto com a família, pensando em ser desonesto no trabalho, pensando em ser desonesto enquanto cidadão. Mas ele fala para a gente encher a nossa cabeça e nossa vida com a verdade, com a honestidade. E ele vai colocando aqui uma lista de coisas com o que é justo. Então, se é injusto, pula fora. Se é falso, pula fora. Se é desonesto, pula fora. É isso que ele está falando. Porque você vai tirar a alegria verdadeira da sua vida. Você vai arrumar um grande problema para você. Né? Tudo que é amável. Irmãos, quantas pessoas ácidas. Quantas pessoas que não são amáveis. Perderam o amor. Elas não amam e não deixam ser amadas. E então ele começa a falar, ó, bota na tua cabeça isso, no que você está pensando, no que você está inculcando. Olha, você tem que ser amável. E você viver com uma pessoa amável, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Você viver com uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que não mente para você, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é justa, uma pessoa que não te enrola, né? Uma pessoa pura. Irmãos, tem pessoas que têm uma pureza, algo assim que é, entre aspas, invejável. Que a gente fica pensando, meu Deus, que pureza! Que pureza! Olha que coisa linda! Que coisa linda, que coisa sensata, que coisa agradável. Como é bom conviver com essa pessoa, com esse tipo de cidadão. A pureza. E essa pureza é algo que transcende o nosso entendimento, mas que nós temos que pensar e não devemos colocar coisas impuras na nossa mente. E ele vai continuando, e tudo que é amável, já falei, tudo que é de boa fama. Tudo que é de boa fama. Irmão, se não tem boa fama, não pensa. Se não tem boa fama, não anda com. Não vira companheiro, não coma do mesmo pão. Porque companheiro é aquele que come do mesmo pão. Não coma desse pão. Esse pão está podre. Esse pão está podre. Não coma desse pão. Mas quantas pessoas não olham para isso? Não tem esse entendimento. E ele vai pensando, né? E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós temos que encher a nossa mente com as coisas de Deus. Buscar na palavra dele as orientações dele. Enquanto a verdade, enquanto a honestidade, enquanto a justiça, enquanto a pureza, enquanto a amabilidade, enquanto ao amor, enquanto a boa fama, se aquilo o que falam disso? O que isso significa? Qual é a fama dessa situação? Qual é a fama dessa instância? E correr. É correr. Fazer igual José lá com a mulher de Potifar. Só, não, eu não aguento, eu não suporto. Eu vou correr. Eu vou correr. Em dado momento da nossa vida nós temos que correr. Mas o que você está pensando? Apóstolo Paulo está falando assim, ó, o que nós colocarmos na nossa mente vai ser o produto que vai fazer com que a nossa vida esteja pautada nela. Então olha só, se você tem como pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são boas, nisso você tem que pensar. O que você está pensando aí agora? Você já pensou nisso? A forma que você tem vivido? Você já parou para pensar que talvez você não esteja vivendo uma verdade? Você já parou para pensar que talvez você não esteja sendo honesto? Você já parou para pensar que talvez você não esteja sendo justo? Não esteja sendo puro? Não esteja sendo amável? Isso tudo são indagações que ele coloca. Nisso pensar, olha só, você tem que pensar. Você tem que pensar. Deus te deu intelecto para você pensar. De onde vem a questão de escolha? Eu escolho pensar nisso, escolho pensar naquilo. Eu escolho ser verdadeiro, eu escolho ser falso. Eu escolho ser honesto, eu escolho ser desonesto. Eu escolho ser justo, eu escolho ser injusto. No que eu estou pensando? No que eu estou arrazoando? Será que eu estou arrazoando naquilo que Deus tem colocado como diretriz para a minha vida? Ou não é necessário?
ou não precisa disso, ou eu não preciso disso. Não, eu não preciso de nada disso. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não é parâmetro para gente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é parâmetro para mim e para você. O parâmetro para mim e para você é o que nós estamos pensando, do que nós estamos enchendo a nossa mente. Porque o apóstolo Paulo fala que até o nosso culto é racional. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei a quem eu estou oferecendo meu louvor, a quem eu estou oferecendo a minha adoração. É racional, eu estou pensando. Aqui, está no intelecto. Eu sei que essa palavra aqui é do Senhor. Eu sei que essa palavra aqui ela é libertadora. Eu sei que essa palavra aqui pode levar alguém à salvação, porque pode crer que Cristo pode fazer isso na vida dele e mudar a vida dele. Porque eu creio e eu penso. Eu faço um arrazoado da palavra. Olha, deixa eu pesquisar, deixa eu pensar. Olha, a palavra do Senhor está dizendo isso. Isso eu começo a pensar em como eu estou vivendo. E muitos perdem a alegria. Muitos perdem o regozijo porque não querem pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Não querem andar pautado na palavra do Senhor. É difícil, pastor. Não tem como, pastor. Isso aí, pelo amor de Deus, pastor. Isso é coisa de louco. Eu não consigo. Pastor, eu sou humano, eu sou falho. Olha, meu irmão, nós todos somos humanos e falhos. Mas tem a orientação, está aqui o manual para a gente. A gente pode até errar, mas eu tenho que buscar o acerto. Ninguém está dizendo que você vai deixar de errar, mas olha, você tem que entender que você errou, você pedir perdão, pedir, né, ao Senhor, me perdoa, mas me ajuda a me levantar e me acertar na minha caminhada. Eu quero viver uma vida de regozijo, eu quero viver uma vida de alegria no Senhor. Você está pensando nisso? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar no que Deus pode fazer por você? Temos que parar para pensar. Pare, pense. Né? Tinha até uma brincadeirinha que fazia com as crianças. Pare, pense. Porque muitas das vezes na correria da vida, a gente vai na correria nem para pensar. Falamos isso também na última mensagem. Pare, se levante, né? Veja a vitória. E aqui agora é essa questão de pensar. Pensar nas coisas boas. Pensar nos quesitos e requisitos que Deus deixa para cada um de nós. Ele continua, para a gente encerrar. Verso 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha a responsabilidade que o apóstolo Paulo chama para ele, chama para o testemunho de uma liderança, chama para a questão do discipulado. Olha só, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Ele está contextualizando isso, olha, o que também aprendeste. Então ele ensinou. Então o apóstolo Paulo ensinou, seja pessoalmente, né? Seja pessoalmente ou seja através de carta. Ele está ensinando. Ele deixou ali seus cooperadores. Ele deixou a igreja formada ali para levar a palavra doutrinária. Então, olha só. Então, o que também aprendeste. Então, eles aprenderam. O que receberam. Então, alguém deu. Deu alguma coisa para ele. Eu creio que aqui esse recebeste aqui é no sentido do ensino, da palavra, da doutrina que eles estão recebendo. E ele vai continuando então. E que ouviste. Então, foi algo audível. Não foi algo para ficar na dor. Eu falei para você ouvir. Olha, você está ouvindo o que eu estou te falando. Então foi algo que foi falado, foi dito, foi predito, foi recomendado, foi ensinado, foi doutrinado. E ele vai continuando. E vistes em mim. Aí ele chama agora a responsabilidade para ir para o testemunho. Do que vocês viram em mim. Como eu ensinava, mas eu estava enquadrado naquilo. Porque não adianta você ensinar alguém e você ser um desenquadrado. Nós temos que estar enquadrados. Se você ensina, você tem que aplicar a palavra na sua vida, porque a responsabilidade de um mestre, a responsabilidade de um doutrinador, de um discipulador, ela é muito grande, porque a primeira pessoa que o discípulo vai olhar é para o mestre,
É para aquele que ensina, é para aquele que está aplicando de uma forma doutrinária. Depois ela vai querer ver o maior respaldo na vida dessa pessoa se ela vive aquilo que ela está falando. E é onde que há uma grande cobrança para aqueles que são mestres, para aqueles que ensinam, para aqueles que falam. Mas não devemos temer isso. Não devemos temer, devemos continuar e fazer igual o apóstolo Paulo. Olha só, ó. E viste em mim, isso fazei. Ó, vocês estão vendo? Ó, eu falei com vocês, eu ensinei, eu dei para vocês a palavra para vocês, né? Olha para mim, e ele continua, né, dizendo: e o Deus de paz será convosco. Todo o tempo falando do Deus de paz, falando da alegria, mas não deixou de ensinar. Não deixou de ensinar desde o primeiro versículo, né, falando da alegria, falando de uma vida festiva, de uma vida de vitória, falando das dificuldades entre as irmãs, falando da cooperação, falando do louvor, falando sobre a alegria, sobre o regozijo, né? Falando sobre a questão da honestidade, falando sobre a questão de você não tá inquieto ou ansioso, né? Falando da súplica, falando da oração, falando da ação de graça, falando sobre a paz de Deus, e ele termina com a mesma palavra. E o Deus de paz. Ele falou da paz de Deus, agora ele está falando do Deus da paz. Ou seja, falando do Deus que dá o resultado e do resultado do que Deus faz. Primeiro lá na frente ele fala, né, no verso 7, e a paz de Deus. Aquilo que é resultado daquele que está em Cristo, daquele que está em Deus. E lá, finalizando, ele vai falar agora do Deus da paz. Olha, se você estiver nesse Deus da paz, tudo isso que nós conversamos daqui para trás é possível na sua vida. Deixa essa palavra para você, querido. Deixa essa palavra para mim. Deus abençoe sua vida. No que você está pensando? O que está passando pela sua cabeça? Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque a sua palavra. Eu tenho certeza de que o Deus de paz e a paz de Deus estarão contigo, e comigo e com a sua igreja. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Vamos encher a nossa mente com coisas boas. Vamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Vamos buscar coisas boas nessa terra, porque olha, é uma terra fértil de coisas boas. Que o nosso olhar possa estar postado para aquilo que agrada a Deus. Que a nossa vida possa ser como o apóstolo Paulo: olha para mim, olha para mim. Ou será que não pode olhar para mim e para você? Fica aí o questionamento. Fica aí essa palavra. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Que te dê saúde, que te dê paz, que te dê regozijo e que você possa ser um cooperador do Senhor em Cristo Jesus. E que a paz que excede todo entendimento possa invadir a sua vida, invadir a sua casa, invadir a sua família, invadir a nossa igreja. Que nesse tempo precisa tanto da paz do Senhor. Precisa tanto de um regozijo. Perto está o Senhor. Salmo 37:5 diz o quê? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a cada igreja aqui representada. Tenha um restante de domingo abençoado. Uma semana abençoada. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho certeza de que nesta noite você ouviu uma palavra que serviu para você, assim como serviu para mim, né? Porque antes de eu pregar para você, essa palavra ela tem que servir para mim. E agora então eu vou ler para vocês, para a gente finalizar o culto, né, desta noite. Já estamos encerrando. Segunda carta de Coríntios, capítulo 13, verso 13, assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha uma semana
de paz, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até a próxima. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.